Olá pessoal, Shalom a todos. Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo concernente a uma coisa muito importante que você precisa saber, ok? A importância de estudar as línguas originais, como a escritura foi escrita no hebraico e no grego. Eu vou mostrar a vocês aqui como é importante conhecer a língua hebraica e a língua grega, ok? Para vocês interpretar um texto corretamente como realmente ele quer falar e não como o tradutor verteu. Mas essas traduções em português não é confiável. Em algumas partes não. Algumas traduções ela muda o sentido que o texto ali quer dar. Então eu quero aqui falar sobre este assunto. Começando ali por Salmos 9 e 17. Quando a gente lê na tradução corrigida, né? E muitos usam hoje, acham que ela é a melhor tradução. Aqui está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Elohim. Bom, esses fala que os ímpios vão ser lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Elohim. Bom, eu quero falar aqui sobre exegese e exegese. O que é exegese? Exegese é extrair do texto o que ele quer falar, ou tirar do texto o que ele está falando. E exegese é colocar no texto o que ele não está falando. Então eu vou tratar sobre esse assunto hoje. Aqui lemos que os ímpios serão lançados no inferno. Agora eu vou ver em algumas traduções diferentes. Depois eu vou olhar o hebraico para ver como realmente está. Ok? Essa tradução ela falou: os ímpios serão lançados no inferno. Agora vamos para a Bíblia aqui, ó, viva. Bíblia viva. Ok? Então aqui eles falam assim: os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos. Aí ele botou aqui embaixo a palavra hebraica, né? Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por sepultura, profundeza, morte ou pó. Aqui ele continua: para lá também irão todas as nações que se esquecem de Deus. Então aqui ela fala lançados, como está na tradução corrigida, ok? Lançados para o reino dos mortos ou lançados para o inferno. Bom, aqui eu tenho a Bíblia na nova linguagem de hoje, ok? Nova tradução na linguagem de hoje, aqui ó. Nova tradução na linguagem de hoje. Vou ler aqui o mesmo texto, ok? Para ver se ele fala como está nas outras duas traduções. Aqui está escrito assim: eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Então aqui já está falando, eles acabarão no mundo dos mortos. Ok? Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Agora eu vou pegar a Bíblia Pastoral, que é essa aqui, ó, Bíblia Pastoral, e vou ler nela para ver como é que ela verte o texto. Então aqui fala assim: retorna, já mudou. Retornem os perversos para a morada dos mortos, todos os povos que se esquecem de Deus. Então, minha pergunta é: qual é o texto correto? Retornar ou lançar? Porque se você só pode retornar para um lugar que você já foi, como que você vai retornar para um lugar que você não foi, né? Então, vamos traduzir inferno. Retorne os perversos para o inferno. Então, peraí. Então, aqui ele fala retornar. E na outra versão fala lançar. Qual é a tradução correta? Lançar ou retornar ou voltar. Se a tradução correta for voltar, então voltem os perversos para a morada dos mortos. No caso pode ser traduzido aqui como pó, ok? Que é Sheol. A palavra é hebraica aqui. Mas aqui ele fala retornar os perversos. Então vamos ver qual é a palavra correta: retornar ou lançar, ok? Agora eu vou ler na Bíblia
de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. Não dá para vocês verem, eu acho, né? Porque aqui já ficou limpo. Já não tem mais nada aqui na frente. Vou ler aqui no Salmo, mesmo versículo. Salmo 9 e 17. Está escrito assim: que os ímpios voltem ao Sheol, os povos todos que se esquecem a Deus. Então veja que tanto a pastoral quanto a de Jerusalém colocou os ímpios voltem, ou retornem, voltar, retornar é a mesma coisa. Voltem. Então qual é a que está correta? Lançar como a corrigida, viva e a linguagem de hoje, ou como está voltar, como está na pastoral e na de Jerusalém. Qual é o texto original? Agora eu quero ler em outra tradução, que é a Nova Versão Internacional. Ok? Nova Versão Internacional. Vou ler aqui esse texto. Aqui ele fala assim: voltem os ímpios ao pó. Olha só, já mudou completamente. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Então a NVI, a pastoral e a de Jerusalém traduziu voltar. A viva, a linguagem de hoje, a corrigida, lançar. Qual é o texto fiel? Lançar ou voltar? Se for lançar, ok. E se for retornar? Se for lançar, a NVI, a de Jerusalém e a pastoral está errada. Se for voltar, as outras três estão erradas. Então aqui, se a palavra for voltar, a NVI traduziu a melhor. A NVI, a pastoral e a de Jerusalém. Porque os ímpios voltem ao pó, ok? Então só podemos voltar de um lugar de onde já viemos. Conforme aqui está escrito no livro de Gênesis 3, que é o livro chamado de Bereshit no original, está assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aqui está falando que ao pó vamos voltar. Então se a tradução aqui for voltar, a de Jerusalém, a pastoral e a NVI está correta. Ok? Porque está aqui, voltar para o pó, só podemos voltar de onde viemos. Então se for voltar, está correto, voltar ao pó. E não voltar ao inferno, porque se for voltar ao inferno, como é que a pessoa vai voltar para o inferno se nunca foi lá? Ok? Então, vou aqui agora no original. No original, aqui eu tenho a Bíblia hebraica, tá vendo? Bíblia hebraica. Vou ver aqui o livro de Salmos. Aqui, ela seria de trás para frente. Aqui, ó. Ela é escrita assim, ó. Tá vendo? Essa garrancheira toda aí. Ó. Ela é escrita assim, ó. Bom, aqui eu vou ler como está na tradução correta. A palavra aqui está Yashuvu. Aqui, Yashuvu. Yashuvu, vindo do hebraico, ele não significa lançar. Não. Significa voltar ou retornar, como está na tradução pastoral, a de Jerusalém e a NVI. Então essas três traduções colocaram o texto como realmente está no hebraico, como está no original. E as outras três, infelizmente, elas deturparam o texto. Agora vocês podem perguntar, por que deturpam o texto? Bom, quando um tradutor ele está de frente de um texto que ele crê numa doutrina, ele verte aquele texto para apoiar a doutrina que ele bem entende. Então, quando o tradutor faz isso, ele acaba mudando o original para o bem entender dele, que ele quer que seja aquilo, porque ele não respeita a tradução literal, que é a tradução correta. Então ele muda para dar apoio no que ele crer, ok? E a palavra ali, inferno, que é traduzida na corrigida, não é inferno mesmo. Também está equivocada. É a palavra Sheol, significa pó, sepultura, morte, profundezas. Também pode significar mundo dos mortos, que é o pó, que é a terra, ok? Também isso aí pode dar outro significado. Depois eu faço um vídeo falando sobre Sheol, que também no grego é conhecido como Hades ou Hades. Então,
Agora você vê a importância de estudar o hebraico, de estudar a língua original, como ela realmente foi escrita, e não como o tradutor verte, porque alguns tradutores eles não são confiáveis, né? São desonestos com o texto bíblico, eles mudam para o seu próprio entendimento. E se você pega a tradução, essa tradução aqui, ó, que é a corrigida, aí você lê aqui nos Salmos, aí você vai ler que os ímpios serão lançados no inferno. Aí se vamos supor que você crê no inferno de fogo, tal, aí você vai fazer uma pregação sobre isso, vai dar um ensinamento sobre o inferno. Aí, lógico que você vai usar esse texto, você vai separar ele para dar um sermão dentro desse texto. Olha aqui, irmãos, os ímpios serão lançados no inferno, tal. Mas não é isso que o texto está falando no original. Então, para se fazer uma exegese correta, é bom ter várias traduções, ok? E também conhecer os originais hebraico quanto grego. Senão você vai se perder em muitas partes, pode até adulterar algumas coisas que você nem saiba e pode errar aí sem saber. Então, conheça a importância de estudar a língua hebraica, de estudar o original, como ela realmente está, e não como os tradutores verteram. Ok? Aqui eu vou para o Novo Testamento. O Novo Testamento, eu vou aqui um texto de Efésios 5:9. Olha como está vertendo na tradução corrigida. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então, aqui está falando o fruto do Espírito, pneuma, Espírito, no grego, né? Agora eu vou pegar as outras traduções e vou conferir nelas também, para ver como está. Eu não vou ler aqui, mas eu vou falando aqui como é que está escrito nas traduções. Na Bíblia Viva está fruto da luz, e não fruto do Espírito, ok? Na Pastoral também está fruto da luz, não está esse fruto do Espírito, ele não está atestado nem nessa e nem nessa. Nem na Pastoral, nem na Viva, ok? Muito menos na NVI. A NVI também traduziu como luz e não como Espírito. E a de Jerusalém também traduziu como Espírito, como luz e não Espírito. E a linguagem de hoje também, ela traduziu também como Espírito, ou como luz, perdão, como luz. Fruto da luz e não fruto do Espírito, ok? Então, qual é a correta? As 5 traduções que está aqui, né, as que eu mostrei agora, a Pastoral, a Viva, a Linguagem de Hoje, a NVI e a de Jerusalém, ou a tradução corrigida, que o povo usa muito ela aí. Né? Então, a gente só vai descobrir isso aí, qual é a que está correta, se a gente for olhar no grego como realmente está. A palavra lá não está pneuma, espírito, está phos, que é luz. Então as traduções aqui, as 5 traduções verteram correto o texto. Então veja a importância de você estudar a língua hebraica e a língua grega. Porque você faz uma exegese extraindo realmente o que o texto fala, e não o que o tradutor colocou ali. Okay? Então poderia citar vários textos que estão adulterados na versão corrigida, que essas 5 aqui corrigem perfeitamente. Um texto também muito usado hoje. Eu posso usar aqui deixa eu ver aqui Mateus 5:48, onde fala: sede de vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Não, eu não vou usar esse texto, não. Eu vou usar o texto de Efésios 4:13, onde diz assim, eu vou ler aqui o texto, né? Vou ler aqui o texto de Efésios 4:13, está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Então aqui fala do varão perfeito. Aí você diz, mas é impossível ser perfeito, não tem como ser perfeito. Esse aqui, será que foi que inventaram esse negócio aqui? Ou quem pode pensar isso?
Mas isso aqui é só por falta de conhecer a língua grega. Essa palavra aqui, perfeito, é a mesma palavra que está inserida em Mateus 5:48. Seja de vosso perfeito, como é perfeito o vosso Pai. A palavra aqui, perfeito aqui, é a palavra grega teleios, que significa maduro, homem maduro, maduro no conhecimento, ok? E não com perfeito sem pecado. Eu vou aqui usar as outras traduções para verter aqui esse texto de Efésios e você vai ver como é que elas traduziram. Então aqui, Efésios 4:3 está escrito assim: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, ok? Então aqui ele fala pessoas maduras, na outra versão fala perfeito. Então você entende que aqui está falando de uma pessoa madura e não de uma pessoa perfeita sem pecado. É a mesma palavra que está em Mateus 5:48. Teleios. Aqui eu vou ler na Bíblia a de Jerusalém também fala perfeito, ok? Eu não sei, eu não estou lembrado aqui a NVI, como ela fala, mas eu vou ler aqui para relembrar. A NVI diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então a NVI traduziu o termo muito melhor do que perfeito. A NVI traduziu maduro, né? Como a tradução aqui, a linguagem de hoje. Agora eu vou ler na Bíblia Viva, como ela está escrito. Aqui diz: até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nós tornemos maduros no Senhor. Olha só, maduros também traduziu como maduros no Senhor. Maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Bíblia Viva traduziu também maduro. Agora eu vou ler aqui na Bíblia Pastoral para encerrar, como ela verteu o texto. Não que perfeito, usar a palavra perfeito seja errado, entende? Mas muitos não vão compreender o que é aquele perfeito. Vão pensar que é um perfeito que a pessoa nunca é que vai errar. Então aqui fala assim, ó: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito na medida e estatura da plenitude de Cristo. Então ela fala também perfeito. Nenhuma tradução aqui está errada, mas algumas traduções aqui ela deixa mais claro para você compreender o que é aquele perfeito que o texto fala. Então veja a importância de conhecer o hebraico, de conhecer o grego. Então você já vai extrair, já vai conhecer melhor o que o texto fala, e você não vai ser enganado por ninguém. Isso eu garanto a você que você não vai ser enganado por doutrina nenhuma, por ninguém, se você conhecer o texto original. Né? Como a palavra pastor, uns dizem que os pastores de hoje não tem nada a ver com isso. Pessoas que falam isso é porque não conhecem os originais gregos. E quem conhece e fala isso, eu não sei o que deu na mente deles. Feito diácono, apóstolo, presbítero, não sei o que. Presbítero, vendo do grego presbíteres, significa um velho, um ancião, uma pessoa madura, aquela pessoa que tem um conhecimento maduro, ok? E não como uma pessoa hoje consagrada, ungido, não sei o que, tem nada a ver com isso. Bispo, diácono, presbítero, evangelista, mestre, não tem nada a ver com isso aí hoje. Evangelista é qualquer pessoa, a palavra lá significa evangelistas, né? Aquele que evangeliza, ou aquele que leva as boas novas, aquele, não um específico. Mestre, a palavra didáscalos, significa aquele que ensina. Logo, se ensinamos, somos o que? Somos mestres, entre aspas, né? Mestre é só o Eterno e o Filho dele e o Espírito Santo. Mas mestre com o dom de mestre. Porque podemos ter o dom, porque pastor, evangelista, profeta, isso são dons e não cargos a serem ocupados. Isso todo mundo já está sabendo quando estuda os originais. Nem precisa ler muito, conhecer os originais gregos para saber isso. É só ler Efésios 4, do 8 ao versículo 13, que você vê que aquele também é até um certo ponto, né? Não é para ficar ali preso em uma denominação, como por aí fica.
Mas isso é porque não tenho conhecimento nenhum do grego e estão perdidos aí. Então é isso aí que eu quero deixar para vocês. Se vocês gostaram, curta aí, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e reparta esse vídeo com todos os seus amigos para que conhecemos cada vez mais a palavra do Eterno. E que o Eterno abençoe cada um de vocês. E não se esqueça a importância de estudar o hebraico, de estudar o grego. Amém? Fiquem na paz do Eterno todos vocês e que Deus os abençoe.